Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu quero te falar o seguinte: 52,36%. É esse o desconto que eu vou te dar no Manual do Autoconhecimento somente nesse mês de julho. O Manual do Autoconhecimento é um guia completo para você se libertar de condicionamentos, desenvolver inteligência emocional, tomar decisões assertivas e encontrar clareza no seu caminho. Eu reuni nas páginas desse livro todos os conhecimentos, ferramentas, reflexões e práticas que me ajudaram a sair de um estado de dor e confusão para viver uma vida com muito mais clareza, sentido e propósito. São 10 capítulos e mais de 20 atividades práticas cuidadosamente elaboradas para te guiar em uma jornada profunda de autodescoberta, 190 páginas de conteúdo estruturado, direto e verdadeiro e mais de 10 tabelas que te ajudam a identificar com clareza os padrões, sintomas e travas que te impedem de viver a sua verdade, além de diversas ilustrações, vídeos e links clicáveis que tornam a leitura leve, interativa e prazerosa. E em comemoração ao meu aniversário de 26 anos, somente nesse mês de julho, o e-book Manual do Autoconhecimento, que tem o valor padrão de R$ 233, estará disponível por R$ 111. Então, se você sente que chegou a hora de parar de sobreviver para viver de verdade, com propósito, clareza e conexão, permita-se trilhar esse caminho de volta para casa e escrever uma nova história. Acesse o primeiro link aqui na descrição e comece a viver hoje mesmo as transformações que nascem do autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, que é sobre rituais de autocuidado, né? Rotina de beleza, estética e como que a gente muitas vezes nos sacrificamos para nos encaixar em um padrão de beleza pré-estabelecido. Então eu quero compartilhar com vocês algumas práticas que eu deixei de fazer na minha rotina de autocuidado, né? Que eu realmente olhei para aquilo, refleti e falei, tá, não faz sentido. E sem mais enrolação, vocês sabem que eu sou muito direta ao ponto, eu quero começar falando sobre a primeira coisa que eu parei de fazer, que foi alongamento de cílios. Cara, eu não sei que onda é essa, de verdade, eu não sei como que isso começou, mas eu olho pra todas as mulheres, me parece que todo mundo tem o mesmo olhar, sabe? Aquele olhar volumoso, com cílios gigantescos, que claramente é falso, mas que todo mundo usa para se sentir mais bonita e acho que mais sexy, de certa forma, com um olhar mais marcante, né, mais penetrante. E eu já usei alongamento de cílios por 1 ano e meio ou 2, não sei. Mas eu vou colocar várias fotos aqui durante o vídeo pra mostrar pra vocês, né? E é muito doido quando eu penso na minha versão que utilizava esses procedimentos e esses rituais de autocuidado, né? É muito louco pensar nessa minha versão, porque realmente não tinha um motivo. Era basicamente porque todo mundo tava usando. E o mais doido é que a gente tenta se encaixar nesses padrões de beleza cada vez mais, né? Então, primeiro foi um tipo de roupa, depois um tipo de maquiagem, depois um corte de cabelo, e aí começaram os procedimentos estéticos, né? Harmonização facial, e bichectomia, e preenchimento labial, e como que fala aquele negócio que faz no nariz? Não lembro, aquele negócio que afina o nariz, sabe? E aí depois vem uma lipoaspiração, um negócio que puxa o bumbum pra cima, e é cada coisa mais invasiva do que a outra, né? Cada coisa mais chamativa do que a outra mesmo. E é muito doido ver que todas as mulheres estão iguais hoje em dia, né? Eu olho pra cara de várias mulheres, principalmente na internet. Agora eu até consigo ver na rua, né? Antes era só na internet, agora eu vejo no meu dia a dia mesmo o quanto que as mulheres estão iguais umas às outras. É o mesmo cabelo, é o mesmo cílio, é a mesma maquiagem, é o mesmo formato de corpo. As pessoas não têm mais personalidade própria, né? As pessoas, elas estão olhando umas para as outras e falando, tá, eu quero ser igual ela. E aí eu começo a fazer todas essas questões, né, todos esses procedimentos. E aí nisso todo mundo vai ficando igual. E eu vejo que no Brasil isso é um padrão muito forte. Ninguém mais tem personalidade, né? Tá todo mundo querendo parecer uma boneca Barbie, né? Essa é a verdade. Todo mundo quer parecer uma boneca Barbie perfeita ali. Mas aí você olha para as pessoas e elas não têm diferencial nenhum. E eu nem tava esperando meter logo essa reflexão do início do vídeo, né? Queria deixar pro final. Mas saiu aqui, vocês sabem que eu sou muito intuitiva aqui no meu conteúdo, então o que vai vindo eu vou falando, né? Mas aí voltando, então, no primeiro ritual de autocuidado que eu parei de fazer, né? Que foi essa questão do alongamento de cílios. Igual eu falei pra vocês, eu não tinha motivo nenhum pra fazer. Eu acho que realmente, como eu estava em um nível de consciência baixo, eu só olhava e falava, tá, o padrão é esse aqui, tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também. Por quê? Porque eu quero me sentir pertencente, porque eu quero essa atenção.
A gente acha que receber atenção e admiração e ser bonita, estar arrumada é fazer parte de um padrão. E é por isso que todo mundo tá igual hoje em dia, porque todo mundo, no final das contas, quer admiração, quer atenção, quer receber um elogio. E eu acho que era por isso que eu optei por fazer esse procedimento. É algo que eu gastava dinheiro nisso, na época era R$100 por mês. E eu nem fazia manutenção, não fazia questão de fazer manutenção não, tá? Porque senão eu ia ter que ir de 2 em 2 semanas, pagar mais R$50 ali. E eu sei que esse é um serviço que o que eu pagava ainda era barato, porque tem pessoas que fazem esse serviço por muito mais do que isso, né? Dependendo do padrão de vida da pessoa que contrata e tal. E é bastante invasivo. Pensa que uma pessoa vai pegar o seu precioso olho, um monte de cílios de plástico, passar na cola e colar bem rente aqui aos seus cílios naturais. E isso vai colar os seus cílios naturais a um negócio de plástico. Você não pode coçar o olho, você não pode jogar água direto no olho. Você tem que ter o maior cuidado do mundo. E ainda assim, você corre o risco de ter uma infecção no olho, né? Colar o seu olho. Você perde os cílios, né? Eu perdi muitos cílios naturais porque a cola dos cílios superficiais ficava colada aqui nos meus cílios naturais. E tudo isso em prol de quê? Por que eu tava fazendo isso? Porque eu queria me sentir pertencente, porque eu queria me sentir bonita como as outras. Uma coisa que me pega muito hoje em dia, que eu tô me aceitando da forma como eu vim ao mundo, né? Como eu nasci pra ser, é que a gente acha que só tem valor se estamos dentro de uma caixa, né? Se estamos dentro de um padrão pré-estabelecido, se estamos igual àquela pessoa que tem todas as curtidas, que tem todos os seguidores, que tem voz, vamos dizer assim, né? Que tem os holofotes voltados pra ela. E esse padrão de beleza só mostra o quanto as mulheres não têm nenhuma autoestima, quanto que elas não veem valor em si mesmas, o quanto que elas mesmas não se valorizam, entende? Porque eu não valorizava os meus cílios do jeito que são. Então eu falava, tá, por mais que eu passe rímel pra deixar eles bonitos, ainda assim não é suficiente, porque as outras meninas têm cílios maiores. E isso também é até um símbolo de status. Poxa, elas têm dinheiro pra pagar esse procedimento, né? Se eu passar somente o rímel, vão achar que eu não tenho condições de cuidar de mim. E isso que eu tô dizendo não é só a minha visão, é o que eu vejo na realidade. É um padrão inconsciente que tá enraizado em todas as mulheres. A gente cresce já com um monte de regrinha, de etiqueta, de comportamento, de sim, de não, disso é certo, disso é errado, de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que você tem que se comportar assim e não assim. A gente já nasce só por ser mulher dentro de uma caixa, sabe? E essa questão do padrão de beleza, ela é muito pesada pra gente. Tanto que depois de 5 anos de autoconhecimento, só nos últimos meses, né, no último ano, que eu comecei a dar de fato atenção pra essa questão estética. Porque mesmo que eu estava me transformando por dentro, eu ainda não conseguia transparecer quem eu era, porque eu tava presa nesses padrões da sociedade, sabe? Então eu me olhava no espelho, eu já não me via mais, porque aqui dentro já era eu, mas fora eu era igual a todas as outras mulheres. Eu não tinha as minhas próprias características, né? Eu não tinha o jeito que eu gosto de passar rímel nos meus cílios. Eu não tinha o cabelo que é o meu, né? Hoje eu tô com o meu cabelo da cor natural, tanto o formato dele, né, que é esse ondulado mais cheio, quanto a cor também. Esse é até o segundo pilar, né? A segunda coisa que eu parei de fazer na minha rotina de autocuidado, que foi pintar o cabelo e passar chapinha. Eu pintava, né, o meu cabelo desde os meus 10 anos de idade, assim como também fazia chapinha toda santa semana. Gente, eu estou fazendo 26 anos agora em julho de 2025. Então, desde os meus 10 anos, eu passava descolorante no meu cabelo. Quando não era descolorante, era tinta. Quando não era tinta, era os dois juntos. Era matizante. E eu já tive o cabelo de tudo quanto é cor. Já tive cabelo azul, rosa, loiro, né, que foi a base, assim, de toda a minha adolescência. Passei muito tempo da minha vida sendo loira e passando chapinha toda semana, gastando rios de dinheiro, muito dinheiro com cremes, com tinta, com descolorante. Quando a minha chapinha estragava, meu secador queimava, era um desespero. Eu ia na casa de amiga, pegava emprestada e levava pra consertar e já dava um jeito de comprar outra, porque eu não vivia sem, porque eu não me aceitava. E os raros momentos em que eu tava com meu cabelo natural, eu ficava com vergonha. Eu queria me esconder e eu nem sequer sabia cuidar dele. Só agora, com 26 anos, é que eu estou aprendendo a cuidar do meu cabelo como ele é, como eu nasci, sabe? E isso é muito bizarro, porque por mais que hoje em dia a gente tenha muitos movimentos, né, de aceitação, de transição capilar, muitas pessoas já assumiram os próprios cachos, ainda assim, muitas pessoas, muitas mulheres estão presas nesses estereótipos de que não podem ter um cabelo cacheado, de que ter cabelo cacheado, ondulado ou crespo, enfim, é ruim, né, ter um cabelo ruim. Eu já ouvi de uma pessoa, uma vez eu tava no clube, né, eu fui com a minha chapinha normal, e aí fui na piscina, molhei
molhei o cabelo e quando ele começou a secar, ele foi enrolando. E aí essa pessoa foi e falou pra mim: seu cabelo é enrolado, né? Eu pensei que ele fosse bom. E tipo assim, eu fiquei assim, com vergonha. Por que eu fiquei com vergonha? Porque a gente tá acostumado com essas caixinhas, com esses estereótipos, né? Com essas opiniões alheias que não deveriam afetar a nossa vida, que não deveriam fazer parte da construção da nossa autoestima, da construção da nossa personalidade. Então, depois de todos esses anos, eu voltei pra cor natural do meu cabelo e também a usar ele assim, natural, né? Ondulado 3C. Se eu não me engano, porque eu ainda tô tentando adivinhar, se alguém entender melhor, me digam aí qual é a curvatura do meu cacho, tá? Porque eu realmente nunca tive essa instrução. E só agora que eu tô aprendendo a lidar comigo mesma, do jeito que eu sou. Então, só pra vocês entenderem, não foi uma decisão de uma hora pra outra, né? Como eu falei, depois de quase 5 anos de autoconhecimento, eu ainda estou passando por esse processo de me aceitar esteticamente do jeito que eu realmente sou e de aprender a me cuidar assim, de aprender a ver a minha imagem assim no espelho, né? E eu voltei pra cor natural do meu cabelo, foi um processo, na verdade, né? Porque como eu descolori o meu cabelo até um platinado, pra que eu voltasse na cor natural dele, que é esse castanho escuro, levou algum tempo, né? Então, lá em 2023, eu tinha um cabelo loiro platinado e depois de uma perda muito grande, depois de um período de luto, né, que eu infelizmente vivi, eu já não conseguia me ver, sabe? Com aquele cabelo tão aceso. Eu senti esse chamado pra voltar pra cor natural do meu cabelo e aí eu meti uma tinta preta e falei, eu vou ficar pintando meu cabelo de preto até a raiz crescer e eu poder cortar e ele ficar da cor natural, full natural, né? Que é esse castanho aqui que vocês estão vendo agora. E pelo vídeo não dá pra ver, mas pessoalmente ele tem vários reflexos loiros. É como se ele tivesse um fundo loiro natural, sabe? Eu sempre ouvi isso da minha avó e da minha mãe também, que quando eu era mais nova eu era meio loira, mas meu cabelo era escuro, enfim. E aí hoje eu consigo ver, né? Eu não tenho essa memória de tanto tempo que eu pinto meu cabelo, mas hoje eu consigo ver que eu tenho meio que os reflexos assim naturais e eu tô gostando muito de ver isso e até acredito que um dia meu cabelo irá clarear naturalmente, né? Até pelos genes recessivos que tem ali na minha família, mas enfim, isso é outro papo. Então, depois que eu fiz essa pintura no meu cabelo, né? Eu fui fazendo esse processo, mas ainda assim passando chapinha direto, passando chapinha toda semana e somente depois que eu me casei, que não faz nem um ano, né? Foi em outubro de 2024, que depois de muita insistência e também motivação por parte do meu marido, ele começou a falar que eu ficava muito bonita com o meu cabelo natural, que era muito mais eu, que era muito mais autêntica. E aí eu fui começando a usar ele, né? Eu ainda passava chapinha pra gravar os vídeos, mas no dia a dia eu usava ele natural, mesmo sem saber como cuidar, mesmo sem saber como que eu finalizava e depois que eu dormia, depois que eu lavava, o que eu fazia, eu não sabia mesmo, porque era muito mais fácil eu simplesmente fazer escova no meu cabelo e deixar ele liso, né? Não me dava trabalho. E esse é um outro ponto também, quando a gente fala de autoestima, de autocuidado. Muitas vezes a gente quer algo que nos deixe bonita e que seja prático. Então a gente sempre vai para o procedimento estético que já tá pronto. A gente não tem esse cuidado com nós mesmas. E isso mostra muito como que o nosso merecimento tá enfraquecido. Porque, poxa, é o meu cabelo, né? É o meu rosto, é a minha unha, a minha pele. Sou eu. Por que que eu não quero ter trabalho comigo? Por que que eu me coloco nas mãos de outras pessoas? É muito mais profundo, sabe? Todas essas decisões que eu tomei acerca da minha rotina de autocuidado, da forma como eu me enxergo no espelho, nessa questão de autoimagem, veio de um lugar muito profundo de reflexão. E não só de tipo, não quero mais usar meu cabelo assim, agora eu vou usar ele natural. Não. Teve todo um processo, teve todo um descascar de camadas para que eu conseguisse externalizar quem eu já era por dentro, né? Quem eu tinha encontrado aqui dentro. E bom, indo para o terceiro ponto, agora que eu parei de fazer também na minha rotina de autocuidado, foi descolorir os pelos. Olha, esse aqui são os meus pelinhos, da cor do meu cabelo, né, castanho. Mas, até ano passado também, eu descoloria mais ou menos de 2 em 2 semanas, né? E pra quem não sabe o que é isso, é basicamente pegar pó descolorante água oxigenada, né, o mesmo que a gente passa no cabelo pra ficar loira, e passar pelo corpo pra deixar os pelos loiros. E isso eu faço desde que eu era adolescente, assim. Eu lembro que eu já fazia algumas vezes quando eu era mais nova, tipo com uns 11, 12 anos, que uma prima minha mais velha tinha me ensinado, que é o famoso
famoso banho de lua, né? Esse é o nome antigo. Mas na minha adolescência, eu tornei isso parte da minha rotina de autocuidado. Então eu comprava aquele potão de água oxigenada, de salão mesmo, sabe? De 1 litro e um saco também de pó descolorante e deixava em casa. E aí, de 2 em 2 semanas, eu ia lá, fazia aquela misturinha extremamente tóxica e passava em todo o meu corpo. E quando não era isso, era com amônia também, né? Que fazem, que é água oxigenada com amônia, mistura e passa no corpo. E, gente, a nossa pele é o maior órgão que a gente tem. Tudo que a gente passa nela, ela absorve, né? E eu comecei durante um tempo, né? Eu comecei a ver que estavam surgindo bolinhas na minha pele. Por exemplo, se eu deixava muito tempo, aquilo queimava a minha pele. Literalmente começava a fritar a minha pele. E aí apareciam bolhas, como se fossem bolhas de sabão, só que da primeira camada da pele, sabe? E aí quando eu via que tava aparecendo, eu ia lá e lavava. Mas eu nunca parei com esse hábito. Por quê? Porque isso é bizarro que eu vou te falar, tá? Mas eu já conversei com outras pessoas e é exatamente essa sensação que a gente tem quando não tá descolorindo os pelos, que é a sensação de estar suja. E isso é muito pesado, porque a maioria das pessoas, elas não têm pelos loiros, principalmente no Brasil, né? Onde todo mundo é muito misturado. Se você pega um brasileiro, é muito mais raro você ver um brasileiro loiro e do cabelo liso e com os olhos claros do que uma pessoa com o cabelo mais encaracolado, cacheado, crespo, mais com a pele mais escura e com os pelos do corpo mais escuros também. É muito mais comum você ver tipologias assim do que a pessoa que é loira natural. E por que que a gente tá tentando ser? E quando eu parei pra analisar isso, assim, eu já tava me incomodando porque eu já tinha valores que não estavam mais condizendo com esse hábito, mas ao mesmo tempo me incomodava quando eu não passava o descolorante e via o meu braço com os pelos mais escuros, porque a sensação que eu tinha era justamente essa, que eu estava suja. Isso é muito pesado, gente, porque o nosso corpo, sabe? Era o meu corpo, eram os meus pelos. E eu nasci assim, eu nasci com essa característica, entende? Eu não tenho nem muitas palavras pra falar o quanto que isso é pesado e por quanto tempo que eu acreditei nisso e levei isso pra frente, sabe? E também, fora toda a questão de quanto dinheiro que eu gastei, né? Na época, meu pai que pagava as coisas pra mim, coitado. Quanto dinheiro que ele já gastou com um monte de tinta, outras coisas que não deveriam existir, que não deveriam fazer parte da formação da nossa identidade, da nossa autoimagem, né? Então esse foi um hábito que eu parei completamente de fazer e essas coisas não só me economizaram dinheiro, como me economizaram muito tempo. Porque pensa comigo, só fazendo uma recapitulação aqui. O alongamento de cílios era assim, 1 e meia pra fazer. Passar chapinha no meu cabelo era, se fosse escovar, 1 e meia também, mas só pra fazer chapinha era um pouco mais rápido, né? Se já tivesse seco, era uns meia hora, 40 minutos. Com ele desse tamanho aqui. Por quê? Antes, eu tinha o cabelo batendo aqui na bunda. Então, pensa o tempo. Teve épocas que eu passava 2 horas passando chapinha no cabelo. Pintar o cabelo também. É muito tempo. Você tem que passar toda a tinta, leva ali 1 hora, depois você tem que esperar 40 minutos, depois tem que enxaguar. E aí, se não ficou bom, tem que retocar. E aí, todo mês também retocar a raiz. Cara, é muito tempo e muito dinheiro empregado em algo que, no final das contas, não é sobre nós, é sobre os outros. Então, eu economizei todo esse tempo na minha rotina diária, semanal e mensal. E um outro ponto também que eu parei de fazer foi esfoliação no rosto. Eu nunca gastei tanto com esfoliante porque eu sempre achei um pouco caro assim, mas eu gostava, né, de ter aquela sensação de pele super lisinha e tal. Por muito tempo eu fiz também com açúcar e mel, né? Às vezes faço ainda, mas falando sobre o produto esfoliante, com o passar do tempo eu vi que não fazia mais sentido, porque se você tem uma rotina bem redondinha de cuidados, então você lava o seu rosto de manhã e à noite você passa um hidratante e no máximo usa ali uma vitamina, né, algum sérum, a sua pele já fica muito bem hidratada. Se você lava direitinho a sua pele, de verdade, se você pega o seu sabonete facial e lava com movimentos circulares durante 1 minuto ou 2 todos os dias, você nunca vai precisar utilizar esfoliante. Nunca. Você não precisa, de verdade. Hoje eu faço exatamente isso. Eu não uso mais esfoliante. Eu lavo com muito cuidado toda essa região aqui do nariz, né? E do queixo. Eu sempre faço movimentos circulares com
um sabonete e a minha pele fica lisinha. Eu não preciso gastar dinheiro com esfoliante. Esse tipo de produto é mais uma jogada de marketing, né? É mais uma estratégia do capitalismo para que você coloque mais e mais dinheiro para eles, né? Se você parar de fato para pensar, a maioria dos produtos de beleza que existem, eles não precisariam existir. Eles inventam dores para as mulheres, entendeu? Eles inventam coisas para que as mulheres se sintam com uma autoestima baixa e aí coloquem mais dinheiro lá para que o sistema continue rodando. E cada vez mais dores, cada vez mais produtos, cada vez mais dores, cada vez mais produtos. Não é possível que as pessoas não enxerguem isso, de verdade. É um ponto muito grande de revolta para mim. Não é possível que as pessoas não conseguem ver que todo mês, né, todo ano e, enfim, sempre com muita frequência tem alguma dor ali e para essa dor tem um produto que vai resolver, tem um procedimento estético que vai resolver, tem um serviço que vai resolver. Gente, isso não é normal. E as pessoas não param pra pensar nisso, porque elas estão tão no piloto automático, tão olhando pra vida dos outros em vez de olhar pra si mesmas, que elas não percebem que elas estão sendo massa de manobra. E o nosso autocuidado, ele deveria ser de dentro pra fora, e não de fora, né? Só de fora. Às vezes não chega nem até dentro. É só fora. Só cabelo, só pele, só unha, só músculo, só procedimento estético, sem gordura, só músculo. É realmente algo preocupante. E pra finalizar esse vídeo, que eu não pensei que fosse ficar tão longo, o último ritual de autocuidado que eu não faço mais, e esse pode ser até um pouco mais polêmico do que os outros, é fazer as unhas. E não que eu não ache bonito, eu acho muito bonito, e quando eu tenho tempo e paciência eu faço, né? Mas eu também, depois de muita reflexão, eu percebi que era um ritual semanal de 4 fucking horas, que era porque eu queria ser aceita, era porque eu queria passar a mensagem de que eu era bem cuidada, que eu era bem arrumada. E isso era sobre os outros, né? Não era sobre mim. Porque eu não me amava quando eu estava sem esmaltes. Eu ficava com vergonha de sair na rua sem a minha unha estar feita. E isso é preocupante. E é lógico, você estar sempre em ordem, você estar harmônica, arrumada, né? Se você realmente dar atenção para sua estética, para sua saúde no geral, para sua autoimagem, não é uma coisa negativa. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Tanto que eu estou aqui com maquiagem no meu rosto, né? Tô com meu cabelo finalizado, no qual eu usei um creme pra isso. Mas o que eu tô dizendo é que até que ponto a gente vai para agradar as pessoas, para tentar passar uma imagem pra ser aceito, né? Por um status ali. Porque de verdade, isso não é nem só sobre a mensagem que a gente quer passar pro mundo, mas também sobre status, sobre você ter dinheiro suficiente pra fazer todo esse rolê, né? Então é tudo sobre como que a gente é visto no mundo e quase nunca sobre como que a gente quer se ver. Então, voltando para essa questão das unhas, eu parei de fazer porque eu levava 4 horas do meu sábado para fazer as unhas, unha por unha, tirava toda a cutícula da minha unha, né? Depois passava, lixava, passava a base, passava 2 camadas de esmalte, depois passava um top coat por cima para que durasse a semana inteira. E isso começou a ficar inviável na minha rotina, principalmente depois que eu casei, que eu precisei dividir mais o meu tempo com outras demandas, né? E eu comecei a ficar algumas semanas sem ter tempo pra fazer isso, e eu percebi que eu ficava mal. Mas eu não ficava mal porque eu não sentia que eu estava me cuidando. Eu ficava mal porque eu pensava que eu iria, por exemplo, na academia, ia ver outras meninas com as unhas feitas e aí eu ia me sentir inferior. Olha que coisa ridícula. Olha o que eu tava colocando como algo que definia o valor que eu tinha. Isso não faz sentido nenhum, sabe? E de verdade, eu acho bonito. Eu gosto quando as minhas unhas estão com a cutícula feita, elas estão grandes, bem lixadas e com esmalte. Eu gosto, eu acho bonito. Mas eu não coloco mais isso como prioridade na minha rotina porque não era sobre mim, sabe? Agora eu aceito. Eu olho pras minhas unhas sem esmalte e eu falo, tá, ok. Contanto que elas estejam lixadinhas assim, certinhas, tá bonito. Mesmo que não esteja longa, né? E com alongamento de unhas, isso também eu nunca achei graça. Enfiar um monte de coisa de vidro e de plástico, eu nem sei como é que funciona direito. Mas eu sei que faz um super mal pra unha e também é um dinheiro gasto pra mim, na minha visão, à toa, e nem é tão bonito assim. Mas enfim, eu realmente comecei a refletir sobre como que eu me sentia fazendo todos esses rituais de autocuidado. E eu percebi que a maioria das coisas não era sobre mim, era sobre as outras pessoas. E que o que realmente importava pra mim, eu não tava fazendo. Quando eu comecei a olhar pra isso, eu vi que não fazia sentido mais investir tanto dinheiro e tanto tempo em todas essas coisas, sabe? E o mais doido é que agora que eu me aceitei, que eu não faço
faço mais questão de estar com as unhas longas e sempre bem feitas, que eu não faço mais questão de estar com cílios gigantescos e que eu não faço mais questão de estar com meu cabelo longo e com chapinha extremamente alinhado. O mais doido disso é que agora eu me sinto muito melhor comigo mesma, porque eu não tenho mais aquela sensação de que eu tenho que ser aprovada pelas pessoas. Eu tenho que ser aprovada por mim. Quando eu me olho no espelho do jeito que eu sou, eu falo, tá, tô bem, sabe? Eu tô bem. Isso já basta. De verdade. A gente coloca muito peso na opinião das pessoas. E isso acaba com o nosso processo de evolução, de autoaceitação, acaba com a nossa autoestima. E um outro ponto é que quanto mais você tá autoconfiante, mais as pessoas percebem isso, mesmo que você não se importe mais com a opinião delas. É muito louco isso. Porque às vezes você tá ali se preocupando com a opinião dos outros, tentando se encaixar no padrão, e você se sente muito insuficiente, muito com uma confiança muito baixa, sabe? E aí você espera cada vez mais que as pessoas te aceitem, te elogiem e estejam ali babando o ovo, né? Não sei se já ouviram essa expressão, mas você espera sempre algo das pessoas perante a você, algo que você mesma tinha que dar pra você. E aí você nunca recebe, então você tá sempre correndo atrás de tentar aparentar ser melhor, sendo que isso é algo que vem de dentro, não é o procedimento estético que vai fazer isso, não é o procedimento estético que vai definir o seu valor. Agora, quando você começa a fazer esse trabalho de dentro pra fora e começa a desabrochar quem você é, sem querer ser igual fulano, sem querer ser igual ciclano, ser quem você é, e começa a formar a tua autoimagem, né, a sua personalidade com base nisso, você para de se importar com a opinião das pessoas, você para de querer se encaixar dentro dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade e, ao mesmo tempo, você começa a exalar uma autoconfiança que atrai pessoas, você se torna magnética. Esse é o ponto, você se torna tão autêntica que você se torna magnética. E justamente ser diferente é o que vai fazer com que as pessoas te deem mais atenção, com que as pessoas te elogiem mais, com que as pessoas vejam valor em você. Vai por mim, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu nunca fui tão elogiada na minha vida quanto agora. E agora, eu nunca fui tão eu mesma quanto eu sou. Se você também passa por esse processo, você já refletiu sobre isso, ou se esse vídeo foi a porta de entrada para que você começasse a refletir sobre isso, né? A refletir sobre a tua autoimagem e a imagem que você tá passando pro mundo, o quanto que você se importa com a opinião das pessoas, eu realmente quero te convidar a conhecer o meu e-book Manual do Autoconhecimento, que eu falei no início do vídeo, né? Que tá aí com mais de 50% de desconto nesse mês de julho. Porque lá eu passei toda a minha trajetória de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal pra vocês, como se fosse um passo a passo mesmo. Com muito conteúdo teórico, muito conteúdo prático, que se encaixa mesmo, que te pega na mão mesmo e fala, ó, esse aqui é o caminho pra você despertar quem você é e se livrar de todas essas amarras, de todas essas caixinhas que te colocaram, de todas essas camadas que estão abafando a sua essência. Então, de verdade, não esquece de clicar aqui no primeiro link da descrição para adquirir o seu e-book Manual do Autoconhecimento. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada de crescimento pessoal. E vamos trocar aqui nos comentários sobre esse assunto. Eu já tava com isso entalado aqui na minha garganta já fazia um tempo. Então, me contem aqui nos comentários se esse conteúdo foi útil para você. E também não se esquece, ó, de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.